Olá, pessoal, mais uma aula de língua portuguesa. Vamos fazer uma pequena revisão sobre o que são sinônimos. Vocês lembram o que são sinônimos? O que foi explicado dentro da sala de aula? O que são sinônimos? Estão lembrados? Que a professora explicou a diferença de sinônimo e com antônimos? Então vamos lá. Então, sinônimos são palavras que têm sentido idêntico ou muito semelhante ao de outras palavras. Como, por exemplo, pachorra igual paciência ou calma. Quer dizer, a palavra ela é diferente, mas ela tem o mesmo sentido, o mesmo significado. Por exemplo, pachorra, paciência ou calma. Implicância, cismar, encrencar. Inocência, candura. Então, vocês estão percebendo que a palavra ela é diferente, mas ela tem o mesmo significado. Aí, vamos para o outro slide. Logo assim, podemos perceber que as palavras são semelhantes ou têm um sentido idêntico. Ou as palavras elas são semelhantes ou elas têm um sentido idêntico, tá? O sinônimo, nem sempre as palavras elas são semelhantes. Por exemplo, né? Ela às vezes elas são semelhantes, ela tem o mesmo sentido, mas nem sempre elas são idênticas, são palavrinhas iguais. Vocês poderam perceber que, por exemplo, pachorra quer dizer igual calma. Então, pachorra é uma palavra diferente de calma. Entenderam? Só que elas têm o quê? O mesmo significado. Portanto, aí nós temos o antônimo. Diferente do antônimo, que as palavras têm o significado ao contrário, como por exemplo, feio, bonito, magro, gordo, elegante e deselegante. Então, vocês poderam perceber que quando o sinônimo, às vezes as palavras podem parecerem iguais e ter o mesmo significado, ou elas podem serem diferentes, mas elas também têm o mesmo significado, diferente do antônimo. O antônimo, por exemplo, ó, feio, bonito, ela é totalmente ao contrário. Enquanto o sinônimo, as palavras podem serem semelhantes ou diferentes, mas elas têm o mesmo significado. Tudo bem? Agora vamos à leitura da nossa apostila. Então, para vocês poderem estarem fazendo a atividade, tá? Que logo na apostila vai estar pedindo. Mas vamos fazer a leitura do Gostar de Ler de Monteiro Lobato, Pôr do Sol, da nossa apostila nova, de número 4. Que maravilhoso fenômeno é o pôr do sol, disse Dona Benta. Emília deu um pisco para o Visconde por causa daquele fenômeno e resolveu encrencar. Por que se diz pôr do sol, Dona Benta? Perguntou com seu célebre ar de anjo de inocência. Que é que o sol põe? Algum ovo? Dona Benta percebeu que aquilo era uma pergunta armadilha, das que forçavam certa resposta e preparavam o terreno. Para o famoso então da Emília. O sol não põe nada, bobinha. O sol põe-se a si mesmo. Então ele é o ovo de si mesmo? Que graça. Dona Benta teve a pachorra de explicar. Pôr do sol é um modo de dizer. Você bem sabe que o sol não se põe nunca.
A Terra e os outros planetas é que se movem em redor dele. Mas a impressão nossa é de que o Sol se move em redor da Terra e, portanto, nasce pela manhã e põe-se à tarde. É o famoso movimento do quê? De rotação. Lembram? Quem participou da aula de ciências do professor Kleber vai lembrar. Estou cansada de saber disso, declarou Emília. A minha implicância é com o tal de pôr. Pôr sempre foi botar uma coisa em certo lugar. A galinha põe o ovo no ninho, o Visconde põe a cartola na cabeça, Pedrinho põe o dedo no nariz. De Monteiro Lobato. E aqui nós temos, né, um pôr do sol na usina hidrelétrica de Itaipu. Usina hidrelétrica é onde que se fabrica energia também. Se fabrica energia de várias formas. Uma delas é também quando as águas passam pelas turbinas, fabricando a nossa energia. E também temos a energia solar, energia eólica, que em outro momento na aula de ciências vocês vão aprender. Aí nós temos uma pequena história do Monteiro Lobato, que ele foi um escritor. Monteiro Lobato nasceu em 1882 na cidade de Taubaté, no estado de São Paulo. Foi um dos primeiros escritores brasileiros a escrever para as crianças, O Sítio do Pica-Pau Amarelo. É uma de suas obras mais conhecidas. E Dona Benta, Emília, Visconde de Sabugosa e Pedrinho são algumas dos personagens de suas histórias. Bom, esse daqui, Monteiro Lobato, né, ele nasceu em 1822, na cidade de Taubaté. E nós sabemos que a história do Sítio do Pica-Pau Amarelo, ela é uma história muito antiga, né? Já tem algum tempinho aí a história do Sítio do Pica-Pau Amarelo. A professora aqui assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo para vocês terem uma noção. Não só de personagem, não tem só a Emília, a Dona Benta, mas nós temos o Saci Pererê, nós temos a Cuca e temos outros personagens a mais. Mas agora vamos às atividades da página 7. Bom, leia o trecho do livro A Chave do Tamanho de Monteiro Lobato com atenção e circule as palavras fenômeno, pisco, célebre, inocência, pachorra, implicância. Gente, nós não temos esse livro, nós não vamos ler esse livro e nós não vamos circular os trechos, né? Mas nós podemos procurar, quem tiver um dicionário em casa, querer procurar, ou procurar na internet, no tio Google lá, né? Procurar os significados das palavras. Depois que vocês fizerem isso, no número 3, utilize o código para associar os sinônimos das duas colunas. Então, vocês vão usar esse código aqui para associar aqui. O quadrado pachorra, esse círculo fenômeno, o triângulo célebre, o triângulo de cabeça para baixo implicância, o triângulo de lado pisco e essa bolinha aqui inocência, tá bom? Depois nós temos a atividade número 4. Retire do texto e reescreva a frase que utiliza o sinônimo de célebre. Então, vocês vão ver qual que é o sinônimo de célebre e vão retirar do texto a frase. Está no textinho aí de vocês. 5. No texto, qual dos personagens tem um comportamento implicante? Emília, Pedrinho, Dona Benta, Visconde. Tá muito nítido ali no texto quem é que tem o comportamento implicante. 6. Retire do texto e reescreva a frase que, em sua opinião, justifica sua escolha na atividade anterior. Então, você escolheu um desses nomes. Agora, aonde que está a frase que você vai retirar lá do texto que justifica o que você escolheu? Entenderam? Depois eu tenho o número 7. No texto, Dona Benta diz que pôr do sol é um modo de dizer.
circule nas frases as expressões que também são um modo de dizer. É simplesmente um modo de dizer. Por exemplo, a tia do João se deliciou com o pé de moleque. A tia do João se deliciou com o pé de moleque. O pé de moleque, na opinião de vocês, é o quê? O que é um pé de moleque? Quem respondeu que é um doce de amendoim acertou. É um modo de dizer. Ela se deliciou com o pé de moleque. É o nome do pé de moleque. É um modo de dizer. O pé de vento desarrumou o cabelo de Luísa. Cauê fez um pé de meia. Abriu a porta com a ajuda de um pé de cabra. Entenderam? Escreva uma frase que tenha o mesmo sentido de Cauê fez um pé de meia. Então, vocês vão escrever uma frase no mesmo sentido que Cauê fez um pé de meia. Vocês podem escrever o nome de uma outra pessoa, mas no sentido, o que quer dizer pé de meia? Só que vocês não vão escrever pé de meia, vocês vão escrever o sentido da frase. Qual que é o sentido da frase? Né? Pé de meia, ele tá fazendo o quê? O que ele tá fazendo? Quando você faz um pé de meia, você tá fazendo o quê? Pergunta aí para alguém da família. O que é um pé de meia? Todo mundo vai saber o que é um pezinho de meia. Para que serve? Para quem tem costume, né? De fazer um pé de meia, sabe o que é. Então, vocês vão fazer a frase. Tudo bem? Espero que a aula de hoje tenha ficado bem mais explicadinha, que vocês consigam fazerem. Se esforcem, crianças, leiam, façam a leitura, não deixem de estudar. Bons estudos!